Obrigada aí pela participação de todo mundo. Se vocês quiserem ir mandando as perguntas, hoje pode ir mandando também, porque vai ter a minha irmã aqui para ir colhendo as perguntas de vocês. Então, dando continuidade à sequência de lives, hoje eu vou falar com o fisioterapeuta Raul. Ele é especializado em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Raul, dá um joinha aqui. Olá, Oi, olha. E aí, tudo bom? e aí, dá pra me ouvir bem? Sim, senhor. E Então você? tá bom, tudo ótimo. Então tá bom. Hoje eu acho que não tá dando nenhuma interferência, nem nada. Bom, obrigada por ter participado, aceitar participar dessa live aqui, Raul. Imagina. É um tema que eu não domino, mas muitos pacientes me perguntam sobre, então escolhi acho que uma das melhores pessoas para conseguir explicar um pouquinho para a gente sobre tanto a acupuntura como a medicina tradicional chinesa, né? Sim, sim, Então, se pudesse apresentar, falar um pouquinho da sua formação da claro. acupuntura. Sei que você participou, fez um curso até lá na China, ficou 3 semanas. Se puder Uhum. explicar um pouquinho aí para o pessoal, fique à vontade para se apresentar. Então, beleza. Minha graduação foi na Unifesp, né, junto com a Cláudia, em fisioterapia. Me formei em 2012. Em 2013, eu fiz uma residência multiprofissional em urgência e trauma aqui na PUC, em Campinas. E em 2016, eu entrei na pós-graduação em acupuntura pelo CTN, o Centro de Estudos em Terapias Naturais, aqui em Campinas também, no campus deles daqui de Campinas. Eu terminei o curso em agosto de 2018 e em outubro eu pude ir para a China junto com a escola. A gente foi lá fazer um estudo e um turismo, né? Que a gente acabou passeando bastante lá em Beijing, em Xangai, e a gente fez a aula teórica na Universidade de Acupuntura lá de Beijing e a prática no Hospital Tom Gray, que é um hospital oftalmológico muito conhecido lá em Beijing, que é um hospital tradicional. Eles só usam a medicina chinesa, né? Acupuntura, moxa, auriculoterapia, ventosa. E eu tive essa vivência de 3 semanas lá. E desde então trabalho atendo em consultório, né, tanto parte da fisioterapia quanto da acupuntura. Eu não larguei a fisioterapia, terapia manual, liberação miofascial, que eu ainda gosto muito, trabalho bastante com massagem, então eu ainda não consegui ficar só na acupuntura, porque o meu amor pela fisioterapia também é bem antigo, então vai ser muito difícil eu separar. O que eu fiz foi agregar, né, essas ferramentas na minha terapia para tentar possibilitar um melhor tratamento para o meu paciente. Então, o curso teve 2 anos de duração, é isso? E isso, a Isso, pós-graduação é de 2 anos, isso para profissionais de saúde formados, né? Então, qualquer profissional da equipe é isso que eu ia multidisciplinar, perguntar. enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista, pode fazer o curso de acupuntura. Legal. E por que você teve esse interesse, assim, de ir para medicina Uhum. chinesa, assim? O que te chamou a atenção? Então, na verdade, eu sempre gostei, né, desse negócio das terapias naturais e tudo mais, sempre fui muito fã disso, então surgiu a oportunidade que duas colegas de trabalho, que trabalham comigo até hoje, que são enfermeiras, elas que me chamavam, ó, vai abrir o curso aqui em Campinas, vamos fazer, eu vou inscrever você. Eu falei, putz, por que não, né? Assim, já que eu sempre gostei, sempre tive essa vontade de trabalhar com terapias complementares, aí eu falei, vamos nessa. E desde a primeira, segunda aula, eu já fui me identificando bastante, gostei bastante. E hoje, né, com o canal Saúde Integrativa no YouTube, eu consigo passar isso daí e aprender cada dia mais, né, que é um aprendizado que não tem fim. Eu já entendi isso. A gente vai ter que É, estudar para sempre. é o mesmo caso da osteopatia. Sim. Você começa a estudar, o meu foram 5 anos, mas parece que você nunca sabe e tem sempre mais coisa para estudar, se Uhum. especializar. Sim. E sempre vai ter, né? Não tem jeito. Pois é. E aí, então, durante a semana, ontem, né, eu fiz as enquetes perguntando ao pessoal sobre acupuntura. E Ótimo. aí, 58% respondeu que não conhece outras técnicas, não sei se é técnica que a gente chama, ou terapia, da medicina chinesa, né? É só Ferramentas, né? acupuntura, as ferramentas. Então, Tá. quais seriam as outras ferramentas da medicina chinesa?
Então, a medicina chinesa, os fora a chineses, né, acupuntura? a medicina chinesa, ela é uma terapia milenar, né? Então, ela tem mais de 1000 anos. Isso é milenar, né? Na verdade, as primeiras datam, né, os primeiros estudos de aproximadamente 5000 anos atrás. Então, o que eles tinham no momento era o que eles poderiam fazer para os pacientes, para cuidar da saúde dos pacientes. E a acupuntura, né, que a gente conhece, que é a aplicação da agulha, é apenas uma das ferramentas. Na verdade, se eu não me engano, é a quarta opção deles. A primeira opção é a dietoterapia, não tem jeito, a terapia através do alimento. A segunda terapia é o exercício físico, então, que hoje a gente já sabe, né, todos os benefícios e tudo mais, mas naquela época era o segmento deles, né? A massagem e a acupuntura. Então, a medicina chinesa envolve tudo, né? É um conceito de várias coisas, vários estudos para o tratamento da saúde, para, na verdade, a promoção da saúde, né? Eles trabalham bastante com prevenção e promoção e menos com reabilitação. O que não acontece aqui, né? No Brasil, aqui no Ocidente, a gente só vai procurar um tratamento normalmente quando a gente está ruim, mas para reabilitação não é diferente na acupuntura, na osteopatia, na fisioterapia. É muito difícil a gente ainda colocar, né, na nossa prática a prevenção, a promoção, que é muito mais barata, muito mais rápida, mas O a gente só pessoal, deixa para cuidar quando está tudo lascado, né? a maioria do pessoal gosta de. Gosta não, né? Aprende pela dor. Então Sim. só vai procurar depois que já tteve alguma lesão, uma Mas as dor. outras ferramentas, né, que talvez as pessoas já ouviram falar, mas não sabem que é da medicina chinesa, é a ventosa, né, que é o cupping, muito utilizado na Uhum. fisioterapia esportiva. Tem também a moxa bustão, que é um bastão de Artemisa, que é uma erva utilizada na medicina chinesa, anti-inflamatória e analgésica, que pode ser utilizada nos pontos de acupuntura para tonificação dos pontos e para outras coisas. Tudo isso eu tenho lá no meu canal. É um assunto muito grande, então se a gente for falar detalhadamente, que eu gosto bastante, vai dar muito tempo. Mas, resumidamente, é a ventosa, a auriculoterapia com sementes, né, cristais, e a moxa. São os mais Tá. utilizados, o que eu mais utilizo no meu consultório. E a ventosa, a filosofia assim, da ventosa é diferente do que é usada aqui no Ocidente, né? Porque a Sim, gente usa muito para liberação de fáscia, assim. A ventosa, você chegou a estudar? Tipo, sim, e aí coloca em pontos específicos, porque na ventosa terapia que usa aqui é muito muscular, assim. Tem pontos relacionados com a acupuntura? sim, sim, a ventosa, ela estimula, né, o ponto de acupuntura. Ela é muito utilizada para dor, tanto aqui quanto na China. Lá no hospital que eu fiquei, eles utilizavam em quase todos os pacientes. 90% dos pacientes saíam com a ventosa. E lá era um hospital oftalmológico e otorrino. Então, eles usam muito, principalmente para fortalecimento do pulmão. Antigamente, né, eles tratavam a pneumonia com ventosa. Então, não tinha antibiótico, não tinha medicação que a gente tem hoje em dia. Então, era uma forma de poder tonificar, por exemplo, né, os pontos CHU do pulmão, que é os pontos das costas. B13 é um ponto de bexiga que tonifica o pulmão. Ele fica bem do lado da T3. Então, o pessoal que conhece anatomia aí sabe a vértebra torácica 3. Ao lado dela tem um ponto que tonifica o pulmão. Então, e que, né, como a gente já estudou em vários atlas, é onde fica o pulmão. Então, ela tem uma ligação muito forte aí, energética, né? É, a maioria do pessoal que está acompanhando a live é pessoal que é paciente. Então, Tá, quanto vamos tentar menos deixar termos, bem... quanto Tá, tem menos termos técnicos a gente conseguir colocar, é melhor para eles entenderem. Mas ali a beleza. torácica é a região próxima às escápulas aqui, Isso. mais ou menos onde ele quis comentar. E aí o que eu achei interessante que na minha enquete também, 68% das pessoas que responderam falaram que já fez acupuntura. Mas ao Uhum. mesmo tempo, muitos não sabem os princípios, não sabem qual que é a indicação. Tem até os dados aqui, mais para frente eu vou falar assim para responder. Então, tem como você explicar assim meio que resumidamente quais são os princípios da acupuntura, como que aonde você escolhe para agulhar, mais ou menos assim, de Uhum. forma não técnica, tão É. técnica para o pessoal entender? Ao mesmo tempo que a medicina chinesa ela é bem complexa, ela é bem simples. Porque, na verdade, a nossa medicina ocidental ela é muito complexa, né? Então, a gente dividiu o corpo, as partes do corpo, tudo em especialidades. Então, cada profissional se especializa em uma parte
e atua só nela, né? Enquanto a medicina chinesa tenta ver o indivíduo como um todo. Então, todas as características físicas, mentais, emocionais, psicológicas, socioeconômicas e tudo mais. E esse é o princípio da saúde integrativa, né? Você enxergar o indivíduo como um todo e não tentar tratar apenas a doença. Porque a doença é algo específico do indivíduo e não algo que mereça só atenção a ela, né? Mas as bases da medicina chinesa, elas representam principalmente a teoria do Yin e do Yang dos 5 elementos, que são teorias energéticas. A acupuntura funciona através da estimulação de canais e pontos energéticos, são os meridianos. Então, a energia que a gente chama de Qi, a gente traduz como energia, né? Mas o Qi ou Qi do japonês é uma energia que deveria circular pelo nosso corpo sem nenhuma interferência, de forma harmônica e equilibrada. Quando essa energia ela estagna ou quando ela está deficiente ou em excesso, vão surgir os desequilíbrios e os desequilíbrios são os que caracterizam as doenças. Então, o que a acupuntura trata? Trata tudo, porque ela trata o desequilíbrio. Ela é muito usada aqui no Brasil, carro-chefe é para a dor. Porque a dor a gente enxerga como uma estagnação de Qi. Então a energia era para estar circulando de forma harmônica. Tem algum bloqueio, seja por um trauma, seja por mau uso da articulação, por exemplo, qualquer coisa, processo degenerativo. E a gente vai tentar trabalhar essa região, vamos supor, se for o ombro, a gente vai tentar trabalhar o ombro para que a energia flua novamente da forma mais harmônica possível e a pessoa tenha uma remissão, uma diminuição dos sintomas, principalmente da dor. Mas isso vale para dor de cabeça, isso vale para gastrite, para problemas mais emocionais, ansiedade, porque todas essas doenças que a gente chama aqui no Ocidente são os desequilíbrios trabalhados na medicina chinesa. Então, Não eu sei acho se que eu me ficou muito... identifico bastante com a acupuntura porque é meio parecido com a ideia da osteopatia, assim. A gente fala de maneira diferente, mas é meio que o mesmo princípio, assim. Porque Uhum, também na osteopatia a gente não trata, a gente não fala que trata a doença, a gente tenta, o corpo adoece porque ele está em desequilíbrio. Então, ele não consegue se regenerar, se autocurar. Então, na osteopatia a gente procura esses desequilíbrios para tentar devolver função, mobilidade, para o corpo se curar. Então, uhum. então é mais ou menos a mesma coisa com outras palavras, eu acho, assim, né? Por isso que muitas vezes a pessoa às vezes te procura com algum problema, alguma dor, por exemplo, no ombro, você trata ela e ela fala que melhorou o sono, por exemplo. Que ela nem Sim. falou, às vezes, na sua avaliação, né, ou não quis falar. E depois de um tempo ela fala, nossa, mas depois da sua terapia, tanto com a osteopatia quanto com a acupuntura, eu comecei a dormir melhor. Por quê? Porque tinha um bloqueio em algum lugar, eu trabalho de um jeito, você vai trabalhar de outro, e a gente vai tentar desbloquear esse bloqueio, e a energia vai fluir de forma mais harmônica, e assim vai diminuir os outros sintomas que às vezes você nem tinha dado tanta atenção, né? A gente dá atenção ao que mais incomoda, que normalmente é a dor, né? Uhum. Aí durante a semana que eu abri a caixinha, o Gabriel Baldini, não sei se você conhece, fez uma Sei, não. pergunta. Ele colocou assim: como que funciona o efeito fisiológico da acupuntura na dor? Tá. Fácil de explicar, assim. Esse Gabriel é um sacana, né? Mas tudo bem. Não, tô Nem sei se brincando. ele tá aqui, eu acho que ele nem tá aqui. É, eu vou puxar a orelha dele A gente depois. puxa a orelha dele depois. Bom, vou tentar ser o menos técnico possível, tá? Mas o estímulo da agulha na acupuntura é um estímulo cutâneo, né? Que a gente dá na pele. Ou seja, cutânea, os pontos de acupuntura ficam um pouco abaixo da pele. Então a gente faz esse estímulo e cada ponto de cada meridiano tem uma função. Então vai ter uma função de melhorar a circulação no local, diminuir a dor pelo movimento da energia. E esse estímulo, eles são captados pelos nociceptores, que são os receptores, né, como se fossem os guardinhas que recebem esse estímulo e levam até o sistema nervoso central, que é o que comanda a nossa sensibilidade, a nossa dor e a nossa motricidade, a nossa movimentação. Então a gente faz o estímulo, os nociceptores mandam para o sistema nervoso central, para o nosso córtex, e o nosso córtex responde conforme a gente estimula. Se a gente estimula para Córtex é nosso dor de cabeça. cérebro. Desculpa. Certo. E então cada ponto vai ter uma função. E no caso da dor, a gente pode fazer o estímulo local, né, que normalmente a energia está estagnada. Isso acontece bastante
no agulhamento a seco, no dry needling, se a gente quiser falar depois, a gente pode falar também. E ao mesmo tempo a gente coloca pontos distais que têm uma função relacionada a essa dor. Então, às vezes, a sua dor é no ombro, eu vou tratar o seu ombro, mas provavelmente eu vou agulhar o seu pé, em algum ponto de fígado, por exemplo, que é um órgão que comanda os nossos tendões, por exemplo, na medicina chinesa. Então, se o fígado não está bom, não adianta nada eu só tratar o seu ombro. Eu vou ter que tratar o órgão que representa o seu problema para tentar equilibrar ele. Se o órgão estiver equilibrado e eu conseguir fazer fluir a energia, provavelmente a sua dor vai melhorar. Deu para entender mais ou menos ou não? Acho que sim. Ele chega através da inervação periférica, né? A inervação que a gente tem na periferia, que é fora do sistema nervoso central, né? Da nossa coluna e do nosso cérebro. E a inervação periférica leva o comando, leva o sinal, através de comportas a dor, tudo que a gente já conhece hoje, graças aos estudos. Mas antes não tinha isso, né? Não tinha todo esse estudo histológico, né? De microscópio e tudo mais. Então, se dado mais assim, um entendimento. Mas hoje a gente sabe, hoje a gente tem, eu li um estudo onde um pesquisador colocou uma ressonância magnética, fez um exame de imagem durante uma sessão de acupuntura e agulhou alguns pontos para ver como é que o cérebro respondia ao estímulo. Então, vamos supor, se eu estimulei algo para dor, a região da dor foi estimulada. Então, eles conseguiram avaliar mais precisamente, hoje em dia, né, que a gente tem essa tecnologia, de como funciona. E foi muito comparado com os opioides, né, os anti-inflamatórios, analgésicos, medicações que a gente toma. Por isso que a maioria dos estudos que você procurar aí sobre acupuntura, ele vai comparar o efeito da acupuntura com os opioides. Tá? Um grupo toma remédio, outro grupo faz acupuntura, e quais são os resultados? Que normalmente são parecidos. Então, a equivalência da acupuntura seria mais ou menos isso. Legal. Acho que deu para entender. Se o pessoal tiver dúvida, eles vão mandando aí. Pode mandar. Próxima pergunta seria se todo ponto que agulhar dói. Porque 28% das pessoas responderam que tem medo de agulha. Na enquete que eu fiz. E aí também tem o uso das sementes, mas vamos primeiro falar se todos os pontos, quando a agulha dói, se sangra, como que é? Não são todos os pontos que dói. A agulha de acupuntura, ela é muito fina. A gente tem um trauma, né, de agulha por causa de injeção, de vacina, de coletar sangue. E a gente associa muito essa dor à acupuntura, e não tem nada a ver. A agulha de acupuntura que a gente usa normalmente no consultório, ela tem um diâmetro de 0,25 milímetros. Então é de 4 a 5 vezes mais fina do que as agulhas de injeção que a gente conhece. Ela, se não for colocada de forma correta, ela pode entortar, de tão fina que ela é. Então, o nível de dor pode ser zero. Eu já tive paciente que não sentiu nada. Falou, nossa, colocou, não senti. E é claro que nós temos partes do nosso corpo que a nossa inervação é mais alta, que dói mais. Mas não chega a ser uma dor muito forte. É uma área mais sensível, principalmente região periférica. Mãos, mais exposição óssea, menos gordura, menos músculo, essas coisas. Tá, você tá me ouvindo? Que você deu uma travada aqui, mas eu tô te ouvindo ainda. Aí, voltou. Aí, tranquilo. E aí você falou que a agulha fica mais superficial, certo? Assim, um pouquinho. Porque assim, tem o dry needling, que eu fiz o curso, então a gente vai um pouquinho, parece mais profundo e geralmente é dolorido o ponto muscular. Mas a agulha, como que é? Vocês agulham e deixam lá um tempo? Isso vai depender. Fica? Como que é? Tá, isso vai depender do local que vai ser tratado, né? Se a gente for tratar, por exemplo, uma região que tem bastante tecido adiposo, famosa gordura, por exemplo, na barriga, a gente pode aprofundar um pouco mais. Se for uma região perto do tórax, onde pode ter uma perfuração de pulmão, por exemplo, a gente tem que inclinar um pouco mais e colocar um pouco menos. Região muscular, músculo grande, quadríceps aqui da coxa, a gente pode colocar a agulha até o cabo. Ela tem 30 milímetros, né, de comprimento. É 0,25 de diâmetro e 30 de comprimento. Que é o que acontece no dry needle, né? Que vocês apenas localizam o ponto doloroso, o ponto gatilho, a agulha para ter o estímulo lá, né? A gente faz isso também, a gente faz o circular o dragão, que nada mais é do que ponturar isso e colocar 4 agulhas de 1 polegada de distância cada uma delas em volta para aumentar mais ainda a circulação de sangue, a circulação de energia e tudo mais. E é claro, os pontos distais que daí vão trabalhar o conceito da medicina chinesa, né?
E tempo, né? Você perguntou. Isso Fica, varia, como que é? isso varia muito de autor para autor, tá? Aonde eu aprendi, o que eu uso, é de 20 a 25 minutos o tempo. Foram feitos alguns estudos para tentar deixar mais material esse negócio do Qi, esse negócio da energia, que a gente ainda não conhece. Como não é algo palpável, igual sangue, igual veia Uhum. sanguínea, fica um pouco mais difícil. Mas, pelos estudos, demora mais ou menos esse tempo para o nosso Qi circular no nosso corpo inteiro. Então, a partir do momento que eu coloco a agulha, se eu esperar de 20 a 25 minutos, provavelmente a energia vai ter passado por esse local e vai fazer a correção, o equilíbrio. E Então, é as mais ou menos esse tempo que eu sementes? deixo. As sementes. As É semente do sementes. quê? Ó, a semente Como eu que até trouxe funciona? aqui, ó. Não sei se Eu dá para ver. vejo. Dá. É uma Eu semente de vejo geralmente em mostarda. orelha, só fica em orelha, né? Isso. A auriculoterapia, né, que é a acupuntura auricular, a gente enxerga a orelha como um microsistema. Não é só a orelha, né? O pé é utilizado na reflexologia, na massagem, né? Então, todos os órgãos que representam a medicina chinesa, que tem a sua função energética, a gente consegue enxergar aqui na orelha. A gente tem um mapa auricular, onde tem a representação dos órgãos, do membro, joelho, pé, ombro, coluna e tudo mais. Tem gente que só trabalha com auriculoterapia e tem um resultado excelente, fantástico, assim. Eu gosto de... Travou. Trava, a sua imagem trava para mim, a minha deve travar para a sua. É, a sua tá. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas eu tô te ouvindo. Tá. Eu gosto de associar a auriculoterapia com a acupuntura sistêmica, que é a das agulhas no corpo. Que eu mando o paciente embora para casa para ter o estímulo durante a Estímulo. semana, durante os próximos dias. Porque se ele vier, vamos por uma vez por semana no meu consultório, ele vai vir, eu vou fazer o estímulo um dia, depois só depois de uma semana que eu vou estimular esse corpo de novo. Então, a auriculoterapia ajuda nisso. Você pode agulhar ela com agulha normal que vai no corpo durante a sessão para dar um estímulo maior num órgão, por exemplo, a pessoa está com muita dor de estômago. Você vai agulhar os pontos de estômago e você também pode agulhar o estômago na orelha durante os 20, 25 minutos que ele fica na maca, né? E o que é melhor, né? Você tinha perguntado, mas agulha é melhor, É, cristal então, é qual que é a melhor, diferença? qual que é a diferença? Na China, quando eu fui lá, eles só utilizavam esse. Esse negócio de cristal de ouro, cristal de prata é coisa nossa, né? Brasileiro que gosta de pôr cream cheese no sushi. Então, a ideia é que o mais importante é o estímulo que é feito no ponto da orelha do que o material que é utilizado. Você pode utilizar o cristal, você pode utilizar a agulha semipermanente, que é a pequenininha que fica, vai para casa com ela, ou a semente de mostarda, porque o estímulo que eu quero dar é no local, então eu tenho que pôr no local certo. O que eu vou pôr independe, isso vai depender da experiência do profissional e do paciente. Tem paciente que não gosta de ir para casa com a orelha furada. Eu, por exemplo, não gosto. Quando eu vou fazer em mim, eu prefiro a semente de mostarda. Tem gente que tem muita sensibilidade, dói muito, atrapalha para dormir por causa da dor, então não é interessante. Isso vai ter que ser na conversa, na avaliação, para ver o que é Paciente para melhor. paciente. Isso. E os órgãos são representados, a gente faz mais uma harmonização na orelha, né? Então, vamos supor, tem o ponto de estômago. Se a pessoa está com uma gastrite, por exemplo, eu posso colocar uma semente no ponto do estômago, ela vai para casa para ter esse estímulo de harmonização. Já na acupuntura sistêmica, a gente consegue ir um pouco mais a fundo no problema dele. Então, é uma gastrite do quê? De um problema emocional, por exemplo? Tem a pessoa muito ansiosa e fica com gastrite. Então, eu consigo tratar o ponto do estômago que está ligado à ansiedade, ou à alimentação, ou, entendeu? Eu consigo especificar um Uhum, pouco mais na sistêmica, coisa que não dá pra gente fazer na aurícula, né? É algo mais geral. geral. Tá, legal. E qualquer um pode fazer o tratamento com acupuntura? Tipo, paciente, pode ser desde criança, tem alguma contraindicação, se alguma doença, se tem alguma coisa que é contraindicado, ou qualquer um pode fazer? Por ser Receber, né, na verdade. sim, por ser uma terapia natural, ela tem pouquíssimos efeitos adversos, né? Então, perto de uma medicação ou de um alimento, alguma coisa que é mais que pode alterar mais o organismo da pessoa, a acupuntura ela é menos agressiva em relação a isso. Mas existem as contraindicações relativas, né? Que você tem que prestar um pouco mais atenção. Criança responde muito bem à acupuntura.
Mas não é toda criança que fica parada numa sessão de acupuntura. Não é toda criança que gosta de agulha. Então a gente vai ter que fazer usar outras ferramentas para atender essa criança. Então, além da aurícula, a gente tem o stipper também, que é uma placa de silício que a gente põe nos pontos de acupuntura, que é muito utilizado em crianças, em bebês. Não sei se dá para ver aqui. É como se fosse um algodãozinho, tá vendo? Uhum. Ele Não, não esse daí eu nunca dói, tinha visto. chama stipper, uma placa de silício que a gente deixa por 5 dias. Então, um bebezinho, por exemplo, que tem muita cólica, a gente não vai agulhar a barriga dele, a não ser que seja um bebê mais sossegadão, né? Mas normalmente a gente coloca essas placas de silício, coloca a auriculoterapia, eles já têm uma resposta muito boa, principalmente para cólica, né, que é um dos principais queixas das mães, né, com as crianças. Idoso, paciente com doença grave, todas essas coisas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Mas são contraindicações relativas. Gestante também, tem várias pessoas que utilizam a acupuntura e tem efeito muito legal. Eu tomo bastante cuidado, eu prefiro tratar a gestante apenas depois do 3º mês, mas isso é algo pessoal, as pessoas que têm especialização em GO, né, em ginecologia, têm uma facilidade maior, uma confiança maior para atender. Tá, é uma curiosidade que surgiu agora, assim. Você falou Uhum. de bebê com cólica, assim. É, quando aparece o bebê com algum desconforto, alguma coisa, você tem que tratar a mãe também? Ou só trata o bebê? Isso vai Tem depender alguma do, relação? Tipo, na medicina chinesa tem alguma relação ou Não, a não? gente sempre associa, né, a qualidade do leite, né, com a cólica do bebê, mas muitas vezes isso não tem nada a ver. Às vezes a mãe tem uma alimentação excelente e o bebê só toma leite da mãe e tem bastante cólica. Isso é muito pessoal, né? Cada indivíduo tem seu organismo. Então, seria o ideal, né, você poder tratar a mãe e o bebê junto, ao mesmo tempo, se possível, porque isso vai ajudar, né, na harmonia energética dos dois, principalmente no cansaço emocional que a mães com criança pequena têm, né? Então, se você Uhum. puder tratar os dois, vai ser ótimo, mas não necessariamente, não é algo específico. Muitas vezes Tá, a mãe leva a criança, o bebê, fala, trata ele que eu não aguento mais, ele tem isso e tudo mais, entendeu? Mas na uhum. avaliação você vai precisar fazer a anamnese completa, perguntar bastante coisa para a mãe e tudo mais, para você indicar o melhor Entendeu? tratamento, né? Entendi. E aí é uma curiosidade que geralmente na osteopatia, na fisioterapia, o pessoal acha que precisa ter o encaminhamento do médico. Na acupuntura é igual fisioterapia e osteopatia, não precisa, é só para deixar Sim. claro, assim, não sei se as pessoas te perguntam ou já é normal as pessoas te Não, é muito chegarem. difícil. O que é mais comum chegar para mim é pessoas com convênio, né, convênio ou do SUS, que eu não atendo, eu só faço atendimento particular, então para mim não tem problema, né? Tanto a acupuntura, a fisioterapia, a osteopatia, o profissional tem total capacidade de avaliar o paciente, dar o melhor tratamento para ele, sem precisar passar com o médico. Às vezes eu acho interessante, dependendo da gravidade, eu encaminho a pessoa para o médico, né? Então, ó, esse problema, talvez a fisioterapia, a acupuntura não vá tratar, então vai precisar entrar com medicação, vai precisar entrar com outras coisas que não estão na minha alçada, eu não vou poder ajudar. Mas eu acredito, claro, que no convênio precise. Então, o convênio paga uma mixaria para os profissionais e para a galera não se aproveitar, eles exigem, né, o encaminhamento médico de 10 sessões, aquela coisa bizarra. É, então, é igual. É fisioterapia, né? Que é assim, muita Sim. gente convênio, acha que tem Então, que se fazer. você for num acupunturista do seu convênio, talvez precise, entendeu? Então, as pessoas perguntam, então eu respondo dessa forma. E eu não preciso de encaminhamento médico para vir se tratar comigo, mas eu só faço particular. Se a pessoa vai no convênio, aí ela tem que ver o convênio dela, como é que funciona. Isso. E aí a pergunta que também é muito comum é quantas sessões eu preciso? Que é esse negócio das 10 sessões Uhum. de fisioterapia, 10 sessões. Então, eu acredito que seja a mesma resposta que eu sempre dou, depende. Mas Sim. você tem uma média assim de quantas sessões as pessoas precisam para ver alguma melhora? Eu Tipo, em não dor tenho. lombar, por exemplo. Uhum. Eu não tenho um número fechado para dar, né? Porque cada pessoa responde de uma forma. A acupuntura, como a osteopatia, eu acredito, ela tem efeitos normalmente imediatos, né? No dia a pessoa já se sente muito bem, mas vai depender da cronicidade, né? Quanto mais crônico a doença da pessoa, se a pessoa tem uma lombalgia há 10 anos, não vai ser em uma sessão que eu vou deixar a pessoa sem dor. Pode ser que ela saia sem dor,
mas daqui 1, 2 semanas ela volte a sentir, porque é uma dor que acompanha ela grande parte da vida. Então, como a orientação que eu dou é, vamos fazendo. Então, faz uma, faz duas. Para ter uma melhora assim visível, você está me perguntando, de 3 a 5 sessões eu já consigo, pelo menos, espaçar os meus atendimentos, né? Vamos supor que eu faço um atendimento semanal, eu já consigo espaçar para quinzenal, na terceira, na quarta, por melhora do paciente, né? Claro que vai depender de outras coisas, né? Também. E como que é uma sessão de acupuntura, assim, por exemplo, eu cheguei, eu tenho... Vou falar de dor lombar, que é uma das coisas mais comuns que as pessoas... Não sei se as pessoas procuram muito acupuntura por causa de dor Uhum, lombar. Mas, por sim. exemplo, eu cheguei, eu tenho dor lombar. Como que é a avaliação, a sessão? Só para o pessoal que ainda Tá. nunca fez entender como que funciona mesmo. Tá, eu vou responder por mim, né, como que eu atendo. Eu faço a Uhum. anamnese, né, a avaliação geral do paciente, com perguntas que eu aprendi na faculdade de fisioterapia normal e com as perguntas relacionadas ao sistema energético da medicina chinesa. Então, muitas vezes a pessoa chega com dor lombar, mas eu sou obrigado a perguntar se o intestino dela funciona, se ela dorme bem, todas as perguntas que a gente aprende na acupuntura, porque tá tudo ligado. Então, mesmo que a pessoa tenha uma dor lombar, se o intestino dela não funcionar direito, provavelmente eu vou tratar de uma forma diferente do que se ele funcionasse bem. Então, essa é a importância, esse é o que eu prezo na saúde integrativa, né? A gente está esquecendo muito de ver a pessoa como um todo Com para um ver só todo. o problema. Então, a pessoa tem dor lombar, mas ela tem uma má postura no trabalho, ou ela recebe um ar-condicionado nas costas todo dia, o dia inteiro, ela é sedentária, ela é obesa. Então, eu vou precisar, é lógico que eu vou tratar a dor dela, porque é a principal queixa. Então, a gente vai fazer a avaliação, faz a avaliação de pulso e língua, que são medidas diagnósticas, né, da medicina chinesa, para a gente ver mais ou menos como que está a energia, qual fator patogênico que está afetando mais essa pessoa. Depois dessa avaliação fechada, eu faço a proposta do tratamento, né? Porque eu acho que a gente tem que falar o que a gente vai fazer. Então, a sua dor lombar está assim, fiz a avaliação, fiz o exame físico, palpação. Se a pessoa está com a musculatura muito tensa, o meu lado, o fisioterapeuta, não consegue deixar de fazer uma manobra antes de começar a acupuntura. Uhum. Acredito muito na acupuntura, tem gente que só trabalha com acupuntura e tem resultados magníficos. Mas eu Tem gosto de coisa que manipular, eu gosto de colocar a mão por causa da minha formação. Falo para ela, ó, vamos fazer uma liberação facial, vamos fazer uma ventosa para tentar aliviar e vou te agulhar depois, você vai ficar uns 20 minutos com a agulha no corpo. Tudo bem? Tudo. Faço a sessão, coloco ventosa, moxa, todas as ferramentas que eu tiver em mãos que vão ajudar o paciente. Termino com a auriculoterapia. Depois o paciente levanta, senta na minha frente, eu ofereço um chá que faz parte do tratamento, um chá terapêutico, quente, e converse para ver como que ele está, como ele se sentiu, se ele teve alguma queda de pressão, se teve algum efeito adverso, que pode acontecer, né? A gente não está imune a isso. E não marco outra sessão diretamente. Eu falo assim, ó, vai para casa, sente, vê como você tá. Se você quiser voltar semana que vem, você volta. Se você estiver bem, quiser voltar daqui 15 dias, se você não sentir mais nada, não quiser voltar também, não tem problema. Então, esse número fechado de sessão eu não faço, então eu sempre espero o feedback do paciente para ver como que vai ser. Se no outra semana ele chegar e falar, ó, no dia eu melhorei, o resto não melhorei nada. Tô ruim do mesmo jeito. Aí eu vou trocar o tratamento, vou trocar os pontos para ver o que se adapta melhor a ele, porque cada pessoa responde de um jeito a um tratamento específico, né? é muito legal o que você está falando, eu vejo muito que é o que acontece aqui também, assim, tratando com osteopatia, assim, sabe? Dá para fazer muita correlação. Porque também faço tratamento e às vezes a pessoa fala, e aí, quando que eu volto? Daí eu sempre falo, vamos ver como o seu corpo responde, os estímulos. Às vezes a pessoa tem que voltar na semana que vem ou a cada 15 dias. É Uhum. legal que é muito parecido, assim, o, o tratamento, né? Sim. Sobre o chá, como que funciona, assim? Tem um chá específico? Não, não, na Todo mundo verdade, recebe o mesmo chá? não, na O que verdade, é? assim, na China eles tomam bastante chá, né? Eu comprei um monte de chá lá, tô com a mala cheia. E eles substituem bastante o café, né? Não é uma cultura do café igual a gente é aqui, né? A gente toma café para acordar, para dormir, para tarde e tudo mais. Hoje eu Então, tomei um copão, porque eu falei, nossa, hoje vou até tarde, tinha que exatamente. tomar. Exatamente, mas existem vários chás energéticos que você pode tomar no lugar do café.
E com a dietoterapia, a fitoterapia chinesa, né, que são outras ferramentas da medicina chinesa, cada erva, cada componente do chá tem o seu efeito terapêutico. Então, vamos supor, se for um dia à noite, eu gosto de dar um chá calmante de hortelã, alguma coisa para o paciente tomar, além do líquido quente, né, que ele é um pouco mais terapêutico do que o gelado para os chineses, para ele ir para casa um pouco mais calmo. E ajuda bastante, o pessoal gosta bastante, todo mundo fala que vale a pena bastante. É uma experiência boa. Tá. E quais são as principais indicações de tratamento? Eu fiz uma enquete, daí na enquete 53% falou que não sabe quais são as indicações. Aí, Uhum. o pessoal que respondeu que tinha feito já tinha feito tratamento com acupuntura, vou falar mais ou menos o que o pessoal respondeu. Então, teve gente que já tratou lombar, cólica menstrual, dor no joelho, sono, lesão de menisco, alergia, labirintite, dor no ombro. Então tem muita coisa, assim. Sim, que Tem como... bom, bastante resposta interessante. Uhum. Então tem como você falar mais ou menos que eu acho que é Sim, igual a osteopatia, porque a gente não trata a doença, na verdade a gente trata a disfunção, né? Mas para o sim. pessoal entender assim, quem que É, pode te as, procurar, por as exemplo? queixas principais, o carro-chefe, como eu disse, é a dor. Então, dor lombar, dor de ombro parece bastante para mim. Ombro é bem clássico. Mas as doenças emocionais, psicológicas também entram na acupuntura. Então, muita gente não sabe, mas pode ser tratado ansiedade, insônia. A alergia eu achei bem interessante, porque muita gente não sabe, né? Mas por que a acupuntura, por que uma agulha pode ajudar na alergia? E para a gente, a alergia está relacionada à disfunção do pulmão, é o órgão que comanda a pele. Então, num período do ano em que o pulmão está um pouco mais afetado, esse tempo de secura, ou a tristeza que afeta bastante o pulmão, então muita gente tem alergia por causa de emocional. Nada mais é do que isso, a pessoa desequilibra o emocional dela e ataca direto na pele. Cada pessoa ataca de um jeito, tem gente que ataca no estômago, tem gente que ataca a lombar, o estresse também dá dor lombar, né? Então, foi feito um levantamento de quantos sintomas, né, ou quantas doenças podem ser tratadas com acupuntura. Mas eu prefiro falar que qualquer desequilíbrio externo, qualquer desequilíbrio que você vê que o seu corpo não está legal, você pode perguntar para um acupunturista de confiança para ver se a acupuntura pode ajudar você nisso. Mas os carros-chefes é isso mesmo: dor, alergia, gastrite, dor de cabeça, insônia, ansiedade, depressão, mais isso. E dor em todo lugar, né? Desde a unha do pé até o cabelo. Dor de Legal. dente, dor de ouvido, dor de ombro, lombar, cervical, bastante hoje em dia. E tem algum caso assim que te marcou, assim, que geralmente os casos que marcam, pelo menos aqui na osteopatia, é uma pessoa que já tentou de tudo, Uhum, e aí acho que é meio que a última opção é a osteopatia, vem. Tem algum caso assim que o paciente chegou e meio que já estava desesperançoso, já tinha feito todo uhum. tipo de tratamento e a acupuntura, assim, deu um resultado legal, assim? Algum que te marcou que você se lembra, assim? Eu tive uma experiência legal com um amigo meu, estudou comigo, Vinícius. Ele é jovem, né? Tem a minha idade. E ele sofreu um atropelamento, um trauma no ouvido. Começou a ter zumbido. Foi o primeiro caso que eu peguei e falei assim, vixe, eu vou precisar estudar, porque zumbido é um negócio muito difícil de tratar em todas as medicinas, né? Não é só na medicina chinesa, na medicina ocidental Uhum. também, e o resultado é muito baixo, a gente não costuma ter uma melhora muito grande. Ainda mais num trauma, que o dele não foi uma perda auditiva com o tempo, foi um trauma que pode ter lesionado o tímpano, ter uma lesão grave aí, eu não sei. Mas o carro bateu, ele bateu o ouvido e ficou com um tinino, um zumbido bem desagradável durante alguns meses. E ele me procurou, ele falou, Raul, vamos tentar fazer acupuntura com o meu zumbido? Eu falei, vamos, nunca tratei, mas vamos aprender, a gente vai aprender junto. Eu fiz de 3 a 4 sessões. Zumbido na medicina chinesa está muito associado ao rim, que carrega a nossa energia ancestral. Então eu coloquei pontos em volta da orelha para obstrução, né? Nada mais é do que a estagnação de ti, que eu falei antes, na região do ouvido. O ti está estagnado, ele não consegue ouvir direito. Ou tem algum zumbido, ou tem uma perda auditiva. E pontos sistêmicos, é claro, relacionados à ansiedade, principalmente,
e a distúrbios emocionais em geral. Então eu tentei equilibrar ele dessa forma. Eu acho que na terceira ou na quarta ele disse que já quase não estava ouvindo mais o zumbido. E semana passada, mês passado, esses dias, isso foi há um ano atrás, mais ou menos. Mês passado eu conversei com ele porque veio outro senhor me procurar por causa do zumbido e falei, e aí, cara, você nunca mais me falou? Como é que você tá? Ele falou, cara, por incrível que pareça, eu só consigo perceber o meu zumbido se eu prestar atenção nele. Então, ele não teve a remissão total dos sintomas. A gente sempre busca a remissão total, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas o que ele ouvia o dia inteiro, hoje ele não ouve mais. Ele consegue ter a vida normal, faz as atividades de vida diária sem nenhum problema. Quando está totalmente no silêncio, ou quando ele presta atenção, ele escuta no fundo o zumbido. E isso foi há um ano atrás, então é um sinal de que o efeito terapêutico se estendeu. E ele demorou alguns meses para me procurar, não foi logo depois. Então ele procurou alguns meses e falou, cara, tá estabilizado, tô sentindo esse zumbido já faz meses e não melhora. Legal. Às vezes, pelo trauma, aí tem técnica craniana na osteopatia, que às vezes Uhum. pelo trauma pode ter técnicas que talvez zere essa dor aí, essa dor não, esse zumbido que ele, pelo trauma, assim. Então, às vezes vale a pena ele procurar Um osteopata para osteopata. ver Sim. se tem alguma disfunção no crânio. É, o pessoal andou mandando perguntas, acho que a gente já vai respondendo, que acho que daí o tempo vai dar mais ou menos. Aí Manda quem tiver bala. pergunta vai também perguntando aí. Então vamos lá. A Paula perguntou. Paula, minha irmã. Pode Hum. acontecer de um profissional não experiente agulhe o ponto errado e desencadeia outra dor? Sim. Sim, não, isso é comum. Quando eu estava na escola de acupuntura, os primeiros pacientes são os cobaias, né? Igual a osteopatia. Se você faz uma manipulação errada, você pode machucar ele. A agulha vale para a mesma coisa, até porque ela é uma técnica um pouco invasiva, né? Então a gente tem que proteger os órgãos essenciais, pulmão, intestino. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. E acho que o que ela quis dizer, não sei se foi isso, qualquer coisa pergunta de novo, mas vamos supor, o paciente com gastrite, para a gente, ele tem calor no estômago. Existem pontos que melhoram o calor no estômago, que diminuem o calor, para a pessoa ficar equilibrada. E tem pontos que aumentam. Então, a pessoa pode ter uma piora do sintoma. Não sei se foi isso que ela quis perguntar. Ou Eu se é acho que alguma ela coisa deve nada a ver. ter ido e deve ter, tipo, sei lá, tava com uma coisa e sentiu outra, teve outros sintomas depois, Ah, talvez. entendi. Pelo, Entendi. pelo que eu Às vezes entendi. está com uma dor no ombro, no pescoço, o profissional agulha o pé, o tornozelo, faz um hematoma e ela sai de lá com dor no ombro e no pé. Pode acontecer isso também. Beleza. Não sei se foi Ah, isso. a Ju Sataki perguntou: é possível no dry needling acertar algum ponto de acupuntura? Sim, é muito comum. O dry needling, resumidamente, né, bem resumidamente, é a puntura de um ponto de dor ou de um ponto gatilho, certo? Uhum. Que vocês fizeram o... Então, o que fizeram? Pegaram um curso de 2 anos de acupuntura e transformaram em um final de semana para profissionais da saúde que trabalham com reabilitação e especificamente para dor. Por isso que o dry needling só trata dor, não trata mais nada. Dor em No... músculo de ponto gatilho, né? Isso, isso. Não é, Então, não é tipo dor articular, é dor de ponto gatilho, dor sim, irradiada que sim, sim, trata sim, sim. apenas. Também, tem essa. E nós temos mais de 300 pontos de acupuntura pelo corpo. Então, pode ser bem comum. A gente tem um ponto de intestino grosso bem aqui no ombro, perto do deltoide. Então, se você agulhar um ponto gatilho de deltoide ou de trapézio, que a gente tem bastante também, você pode atingir um ponto de acupuntura e isso não é ruim. Se a pessoa está precisando de um agulhamento nessa região, vai ser bom, né? Então, você vai punturar esse ponto de dor, que a gente chama de ponto Ache, que é ponto de dor na acupuntura, que pode ser ou não um ponto de meridiano. Então, o ponto do IB19, o ponto do intestino delgado aqui no trapézio, eu posso pegar ele, eu posso pegar um pouco mais para trás, por exemplo, se a dor do paciente for mais atrás, e pegar uma região que não tem ponto nenhum. Aí a gente chama de ponto Ache, ponto não nomeado. Inominado. Entendeu? E o pessoal procura acupuntura como forma preventiva? É comum alguém chegar e falar assim, Raul,
não tô sem dor, tô sem sintomas, assim, só quero meio que me reequilibrar, alguma coisa assim. Uhum. É É bem... comum chegar gente assim no seu Não, não, consultório? é bem difícil, tipo 5%. A maioria vai com uma queixa, né? Vai para reabilitação, mas já tive pessoas que foram e falaram assim: ah, não estou sentindo nada, quero ver como é que funciona a acupuntura, e acabam gostando. Aí vai todo mês. É, Então que é não uma tem forma queixa preventiva, né? nenhuma, é Bem, bem, isso. bem comum, assim. Então, O que ah, é... eu sou meio ansioso, eu tô comendo demais, eu não durmo bem e tal. Eu queria fazer acupuntura para ver como é que é, se melhora essas coisas. Aí você faz uma prevenção geral, um equilíbrio geral, e provavelmente a pessoa vai ter um resultado bacana e vai voltar. Então você acaba fidelizando, né, o paciente porque ele se sente bem e ele não tinha nada, né? Assim, que Uhum. atrapalhasse muito. É que também muitas vezes a gente acostuma com dor, não com dor, mas, por exemplo, tensões em trapézio, por exemplo, sim. A gente vai acostumando e aí depois que alguém solta, ele vai e fala, nossa, isso que é o normal. Então, às vezes a pessoa já está há muito tempo, a gente fala Carregando que em isso, né? disfunção, né? E já se Isso. acostumou, então às vezes vem preventivo e tipo, daí se equilibra e fala, nossa, assim que é o normal. Isso. O que Aí não consegue acontece mais viver sem estar no normal, né? o que Porque vê o que. acontece aqui é que o pessoal faz algum tratamento e depois que conhece, começa a vir, assim, fazer mais preventivo. Então é legal que agora eu tô conseguindo ter paciente assim, procurando meio que preventivo. Às Que vezes é bom, as meio até pessoas difícil. melhoram e continuam indo, né? Às vezes é até meio difícil, porque a gente está acostumado a tratar dor. Querendo ou não, é o nosso. Querendo ou Te aprendeu não, isso, né? então, a gente sempre vai atrás de onde está doendo para tentar fazer o nosso raciocínio clínico. Quando a pessoa vem sem sintoma, é meio. Caramba, e Ah, bom. agora, né? Bom, o César perguntou aqui: o resultado entre a semente e a agulha é o mesmo? O estímulo é o mesmo? O Infelizmente, estímulo, o local sim, né? O local que eu vou estimular com a agulha ou com a semente é o mesmo. O que vai diferenciar o resultado, os chineses dizem, quando eu fui para lá, pelo menos eu vi, quanto maior o estímulo, né, mais forte o estímulo, melhor é o resultado, melhor é o efeito terapêutico. Então vamos supor, tem gente que fala assim, ah, eu ponho semente de mostarda, não melhoro nada. Eu ponho a agulha semipermanente, fico a semana inteira com o ponto agulhado e tenho uma melhora. Por quê? Porque é um estímulo. o estímulo é mais forte. Só que tem gente que eu já vi que é o contrário. Falava, ah, com a agulha não melhorei nada e com a semente eu melhorei bastante. Então, de novo, vai variar da pessoa. Eu gosto sempre de colocar semente de mostarda, que faz um estímulo menos invasivo, a pessoa tem menos efeitos assim, né, em casa, não fica sofrendo tanto. E se a pessoa topar na próxima colocar uma agulha semi-permanente, a gente coloca, entendeu? Mas normalmente não precisa. Os resultados são bem semelhantes, se é o que ele perguntou, né? Uhum, essa pergunta é semelhante. Aí, ó, minhas irmãs estão participando bastante aqui, ó. A minha Hum. irmã mais velha, a Simone, perguntou: e você deu tempo de 20 a 25 minutos, pode ser prejudicial? Que é o que você falou, né? Que você costuma deixar 20 a 25 minutos, que é o tempo do. Pode Uhum. ter alguma. Não, não costuma ter. Os efeitos, as sensações que você podem ter, né, numa sessão de acupuntura, elas acontecem com todo mundo. Então você pode sentir sono, você pode sentir relaxamento, você pode ter queda de pressão. Então, se você deixar a pessoa por meia hora, 40 minutos, não tem problema. Provavelmente ela vai dormir. Se ela tiver pressão baixa, na hora de levantar, ela vai se sentir um pouco mal, pode ter uma hipotensão postural. Então, não tem problema, mas não costuma passar, até porque a nossa sessão tem um horário, né? A gente não consegue deixar muito mais tempo, que seria bacana, né? Se a gente tivesse várias salas e tudo mais. Mas não tem a necessidade. Tem muito terapeuta que faz o agulhamento 2, 3 minutos e já tira. Isso é característica do profissional, né? Como ele aprendeu e tudo mais. E tem efeitos bons também. Então, são coisas que a gente vai tendo que aprender na prática e cada paciente vai dando um feedback pra gente, né? Legal. Aí a Carol perguntou: acupuntura para enxaqueca é eficiente? Sim, Carol, olha só que coincidência. No meu último vídeo do canal de comemoração de 1.000 inscritos, eu falo sobre um ponto para tratamento da enxaqueca. E eu já tenho um vídeo sobre dor de cabeça, acupuntura na dor de cabeça. Mas, resumidamente, sim, é eficaz. Normalmente a enxaqueca, a dor de cabeça, está relacionada com o meridiano do fígado e da vesícula biliar, que são os órgãos que, principalmente aquela enxaqueca lateral, né? Aquela enxaqueca do estresse, da raiva, que são as emoções que afetam diretamente o fígado. Então, novamente, se a dor for na frente, for do lado,
eu vou tratar localmente e ao mesmo tempo eu vou fazer o estímulo no meridiano, no órgão que está afetado. Então, na avaliação eu vou ter que perguntar, a sua enxaqueca é quando você fica nervosa, é quando você menstrua? Porque pode acontecer isso também, quando tem uma perda de sangue, o nosso fígado não é abastecido. Spoiler já do vídeo de amanhã, que vai ser sobre cólica menstrual, acupuntura na cólica menstrual. Já assiste também amanhã. Então, o problema que tiver, né? Qual for o problema associado à enxaqueca, a gente vai trabalhar junto. Mas costuma sim ter resultado bom. Ainda mais enxaqueca aguda, né? Agora, a pessoa que tem enxaqueca há 20 anos, por exemplo, é um pouco mais difícil o tratamento, como qualquer doença crônica, né? Ó, já tá falando que precisa de você, hein? É, Tá, você tá pena vendo que eu os moro no comentários aí? interior. Não, meus tá Não aparece apagado. os comentários pra você? Aparece só um, mas some rapidinho. Ah, a Ju Depois eu Sataki vejo. falou que tá precisando de você. E acho que tá precisando mesmo. Ó, minha tia Carmen perguntou: a semente só pode ser de mostarda? Por quê? Tá, eu já estudei sobre isso também, e para os chineses, cada alimento, né, cada componente, cada chá, tudo tem uma energia, então tem um fator energético aí. A mostarda, ela é uma semente muito neutra, né, ela não tem, ela é oleosa, mas ela não vai incomodar, ela não vai dar alergia, normalmente, às vezes tem gente que pode ter alergia, né, e ela é bem esférica, então ela é a mais agradável, né, a mais ergonômica, vamos dizer assim, para você colocar na orelha. E ela tem o tamanho ideal do ponto de acupuntura. Mas não precisa ser só a semente, como eu disse, pode ser o cristal, cristal radiônico, que até os cristais, né, tem o cristal de ouro, cristal de prata, tudo mais para tonificar ou para sedar, aí é outra conversa, mas eles também são do mesmo tamanho. Então, ela é mais utilizada por causa disso. Eu gosto muito da semente de mostarda e não costumo ter problema com ela, de alergia, de nada. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui já respondemos. Bom, parece que não ficou muito clara a diferença do dry needling e da acupuntura. Você consegue Uhum. Vamos lá. falar mais ou menos? Não falando mal do dry needling, né? Mas foi o que eu disse. O pessoal da esportiva, da reabilitação esportiva, tentou pegar o carro forte, né, o carro-chefe da acupuntura, que é um curso de 2 anos ou mais, dependendo da escola, para transformar num curso de final de semana para que vários profissionais possam utilizar dessa técnica que é muito fácil, muito simples e barata, e que, pô, para um atleta, por exemplo, que precisa de uma reabilitação muito imediata, é muito útil. Além dos pontos meridianos que eu falei aqui, né, da acupuntura, a gente pode sim agulhar pontos dolorosos. Na verdade, a gente faz isso, né? Então, eu tenho uma dor nas costas. Se eu não apunturar as costas do paciente, ele vai falar, ué, isso aqui não tá esquisito. Vai apunturar só o pé, só a mão, nos pontos energéticos. Não, a gente puntura os meridianos da coluna, por exemplo, se esse for o problema, ou um ponto que não tem nada a ver com o meridiano, às vezes no meio das costas. E a gente faz o estímulo que vai desencadear a mesma carga elétrica, né, que eu falei no comecinho lá, os nossos receptores que vão receber o estímulo, vão levar para o sistema nervoso central através dos nervos periféricos, mandar a resposta mandar a informação para o córtex, e o córtex vai responder conforme isso. Além de estimular a circulação sanguínea, de sangue mesmo, não só de energia, igual a gente trabalha na acupuntura. Estimulação de sangue, se o músculo estiver tenso, estiver encurtado, estiver contraturado, com pouca oxigenação, pouco sangue, só o fato de você agulhar o ponto doloroso, você vai levar oxigênio, você vai levar sangue e vai melhorar a dor, vai melhorar a tensão do paciente. Só que esse efeito, ele é meio que na hora, né? Ele é um efeito para a pessoa melhorar na hora e ir embora. Só que se ela não tratar a causa, alguns dias depois, ela vai ter problema. Vai voltar a sentir a dor. Eu não sei se você... É que eu não faço só o dry needling, né? Então eu não sei quem tem experiência com dry needling se resolve. Assim, eu punturo um ponto gatilho, a pessoa fica um mês sem dor. Ou se a dor volta alguns dias depois. Isso eu acho que vai depender É também que de antes eu organismo para fazia organismo. bastante até o dry needling, mas agora com mais técnica de terapia da osteopatia é bem difícil agulhar assim. É mais quando vem o pessoal, sei lá, do CrossFit assim, que tem muito ponto gatilho em cintura Uhum. escapular, que daí é mais
É mais de treinamento, sobrecarga que é bem muscular mesmo. Eu sei que é muscular, a gente agulha, mas tô cada vez menos utilizando também, assim, o dry Mas needle. a diferença principal é essa, né? O dry needling não tem nada de conceito de energia, É agulhar de músculo. meridianos e tudo mais. Exatamente. Você faz a palpação do músculo, da contratura, a agulha, faz o estímulo, às vezes, de rotação, não Uhum. sei como vocês aprenderam, para levar mais nutriente, mais sangue para a região que tá afetada aí. E a Meio que pessoa tem você uma faz melhora boa, normalmente tem. faz meio que uma micro lesãozinha para mandar sangue ali. Meio que é isso, Uhum. né, o conceito. Ah, tá acabando o tempo, vamos responder a pergunta da Pri aqui, ó. Tem a semente de colza ou couve? Eu não sei como se Sim, lê. semente de couro, é esses mesmo. É a mais Ela perguntou se tem utilizada. alguma diferença para de Não, não, mostarda. é essa daqui, ó. É idêntica à semente de mostarda, tá vendo? Como que fala isso? Couza. Couza. Ah, É isso mesmo, semente de couza. É uma esfera neutra também, bem redondinha, Nossa, ela serve certinho no ponto de acupuntura. Porque a semente de mostarda ela pode ter variações, né? Umas podem ser um pouco maior, outras podem ser um pouco menor, mas o objetivo é o mesmo e a terapêutica é igual, o beleza. efeito, né? Raul, a gente tem uns 3 minutos só. Tá Então, bom. quero agradecer muito, acho que foi muito esclarecedor. O pessoal, pelos comentários aqui, gostaram bastante. Muito obrigada pela participação. Pessoal, visitem lá o site, aí você faz a propaganda aí do seu canal. Uhum. E sigam o Raul, que ele também posta bastante coisa sobre acupuntura. Então, muito obrigada e finaliza aí, Raul. Tá, eu que agradeço. Foi uma honra inenarrável falar com você. É um profissional super competente que eu admiro bastante. E se quiserem me seguir no Instagram, esse daí, fisioterapeuta Raul Goulart. O meu canal no YouTube é o Saúde Integrativa. Então é um portal onde eu falo sobre várias coisas de saúde, não só de medicina chinesa. Já tive vídeo sobre massagem, vou fazer vídeo sobre alimentação, exercício físico. Então é um local onde eu tento divulgar ao máximo os conceitos de saúde, né, para as pessoas, para a gente cada dia mais se cuidar mais e trabalhar mais com a prevenção, que é o objetivo, né, das terapias alternativas aí, da osteopatia, da acupuntura, para evitar os desequilíbrios. Então, se a gente evitando os desequilíbrios, a gente pode evitar a dor, a gente pode evitar pessoas estressadas do nosso lado, a gente pode evitar doenças para nós, né, que a nossa vida cotidiana, corrida, é super comum a gente ter, então a gente só não vai ter se a gente se cuidar, se a gente se prevenir, né? O tempo passa muito rápido. Nossa, foi Já muito tá rápido, eu acabando, nem já tá percebi. aparecendo mensagem aqui. Poxa Mas, vida. pessoal, se tiverem dúvida, pode deixar para mim, que eu mando pro Raul, ou entra lá direto com o Raul. E a gente vai tentando cada vez mais programar esse tipo de conteúdo, porque as pessoas, quanto mais informações elas têm, mais elas vão saber como podem tratar o que elas têm. Às vezes elas nem sabem o tipo de Sim, tratamento que a gente faz e acho que a gente tem que usar esse espaço para ir divulgando cada vez mais. eu vou tentar gravar e salvar esse vídeo lá no canal, tá? No YouTube inteiro, para quem não assistiu também, a gente poder mandar para as pessoas que não assistiram. Eu vou deixar gravado no meu IGTV e depois a gente vê se consegue espalhar por aí, tá bom? Muito Fechado. obrigada. Pessoal, Obrigado boa eu. noite e até mais. Beijo, até a próxima.